Esta é a Arcai. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Fedro e a nossa convidada é Patrícia Lucchesi, pesquisadora na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é Fernanda Pio e comigo para a entrevista está Lorena Ferreira e na produção Beatriz de Pauli. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, agradeço muito o convite, muito bom falar com vocês. Para começar, vamos conhecer um pouco da tua trajetória. Teu caminho acadêmico passa primeiro pela psicologia e depois pela filosofia. Conta um pouco como que foi esse percurso e como você chegou na filosofia antiga. Sim, eu venho, na verdade, da área da saúde. Eu fui concursada pública durante muitos anos e trabalhei muito tempo com saúde mental, com a luta antimanicomial e tudo isso. Muito voltada assim, para a dimensão pública da saúde. E eu decidi fazer filosofia, na verdade, desde o início da minha trajetória. A filosofia estava no meu horizonte, assim, mas aquela situação meio trágica para todos nós, de ter que definir a vida com 17 anos, né? E eu entrei para a faculdade realmente muito jovem, com 17 anos. E aí eu pensei naquela época, bom, eu vou fazer psicologia. Eu tinha essa dúvida entre psicologia e filosofia, mas eu pensei, bom, eu vou fazer psicologia e depois eu me especializo na filosofia. Eu já tinha esse plano quando eu entrei, né? Mas aí a vida vai levando a gente para outros caminhos. Eu acabei depois sendo concursada e fui mãe, etc. E aí passei um período grande exercendo, né, a psicologia clínica, ligado a uma fundação hospitalar do Estado de Minas Gerais, e somente quando a minha filha mais velha entrou para a Faculdade de Letras é que eu pude colocar em prática esse plano. Eu entrei junto com ela para a Faculdade de Letras para estudar grego, e eu tive a felicidade assim de ser aluna da última turma do professor Jacinto, eu e a minha filha, né? E aí eu, depois de ter passado por essa longa trajetória, né, de 15 anos de serviço público, eu tentei a licença sem vencimento para fazer o mestrado, não consegui, acabei juntando toda a minha coragem, pedi exoneração, né, para tentar o mestrado, e curiosamente eu havia lido um artigo na revista Cult do professor Marcelo Marx, que foi o meu orientador no mestrado, né, sobre o amor platônico, né? E aí foi, não vou dizer que foi um amor platônico, porque inclusive o artigo dele é uma crítica em relação a esse termo, né? Mas foi um amor platonista ali que começou. E aí eu literalmente entrei no início a sentar, né, na cadeira do primeiro período, fiz a história da filosofia e tudo mais. Depois fiz a equiparação do curso, né, que é necessário para prestar o mestrado. E aí fiz o meu mestrado sobre o tema da psique com o Marcelo Marx e o projeto de doutorado também com o Marcelo Marx. Infelizmente, antes de eu prestar o concurso, ele faleceu, né, uma perda inestimável para todos nós, e aí eu passei, então, a fazer o meu projeto com a professora Miriam Campolino e levei adiante o doutorado, concluí no meio do ano passado, em agosto de 2022. E, Patrícia, você coordena o projeto cultural Estação Filosofia, né? Como que esse projeto nasceu e no que ele consiste? Essa é uma ideia muito interessante, assim, no período que eu dei aula lá na Universidade Federal de Alfenas, eu estava envolvido com um projeto de extensão que envolve a relação com a comunidade, assim, o projeto de extensão chamava Filosofia, Arte e Afetos, e a gente trazia muito cinema, a comunidade para dentro da universidade. Sempre foi uma preocupação muito grande para mim essa situação da gente ficar intramuros, né? E é interessante que o diálogo que eu trabalho, né, no doutorado, que é o Fedro, ele sai dos muros. Né? O Pedro começa justamente falando essa necessidade da gente fazer um périplo pela cidade para entender melhor as coisas, né? E essa é uma questão que é muito presente assim na minha formação, da gente não ficar conversando só entre nós. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto os riscos disso que se transformou numa espécie de bolha, que por mais que seja empática, né, existe o lado também negativo da empatia, que a gente fica conversando só entre a gente mesmo, e acho que a gente precisa ter um compromisso social. Como eu disse, eu venho da área da saúde pública e pretendo trabalhar com educação pública. É muito importante para mim esse espaço da cidade. Eu levo muito a sério Platão quando ele diz isso, que a alma é uma cidade em letras pequenas ou
a cidade Alma em letras garrafais, né? Então, eu acho que essa preocupação fez com que, nesse projeto, por exemplo, a gente tenha colocado lá dentro da Universidade de Alfenas a tribo dos Quiriris. Eles foram apresentar lá as danças deles, a comunidade ligada ao MST, inclusive eles vendiam seus produtos dentro da universidade. Então foi uma experiência muito marcante para mim esse projeto de extensão. E acho que a ideia nasceu aí desse germe. Eu sou uma pessoa que gosto muito também do cinema, das artes em geral, principalmente eu acho que eles trazem temas que são inerentes à nossa condição humana, assim, né? Eu tenho uma graduação em psicologia, trabalhei muito tempo com a psicologia clínica, eu acho que me interessa, assim, do ponto de vista artístico, os dramas da vida real. Eu acho que todos nós temos uma história interessante para contar. Assim. Eu me considero uma boa ouvinte, eu gosto de ouvir as histórias, as narrativas. Então, a minha amiga Regina Souza, ela é da linha da arte, da cultura, né? Uma pessoa daqui de Belo Horizonte também, é da família Souza, ela é sobrinha do Enfio, do Betinho, é uma pessoa ligada à música, ela é música, compositora, ligada ao teatro também, participou durante muito tempo do Teatro Galpão. Ela faz essas apresentações numa casa aqui chamada Café e Cultura, Casa Outono, né? E a gente junta teve essa ideia de fazer essa parceria. Então, começa com os encontros, sempre propondo duas pessoas, uma na área da filosofia, outra na área da arte, que pode ser o teatro, a música, o cinema, e um diálogo entre eles, com a participação do público. Assim. Então, a ideia é a gente trazer essa interseção. O nome Estação foi baseado um pouco na nossa cultura aqui, né? Eu sou mineira, nós somos da terra de Guimarães Rosa, né? Então, a gente tem essa ideia de que o trem ali é um ponto de encontro dos que estão chegando, dos que estão partindo. É uma imagem muito poética para a nossa cultura, né? Assim, o mesmo lugar da chegada é o lugar da saída, como diz aquela música tão linda, né? Então a gente pensou nessa estética de fazer num palco como se fosse uma estação de trem e pegando, assim, do ponto de vista do tema que eu trabalho, em Platão, essa ideia de que a alma é movimento e que a bagagem do conhecimento não pesa na alma. Pelo contrário, quanto mais a alma adquire conhecimento, mais ela se encontra em um movimento harmonizado, né, em um movimento ascendente, que é a proposta que ele vai dizer lá do movimento da alma e tudo mais. Então, a gente pegando essa ideia da possibilidade. Não é um projeto de extensão, porque no momento eu não estou vinculada a uma universidade, mas é no modelo. Mas existe a possibilidade da gente ter parcerias. Conversei com a Cecília, por exemplo, da UFMG, e duas professoras da PUC também, que é a Dulce e a Silvia, que estão apoiando a gente nesse projeto. Então, vocês estão convidadas. O lançamento do livro, da tese, vai ser também uma espécie de lançamento assim, do projeto. Caramba, Patrícia, é muito legal a tua história. E legal ver também como que a tua trajetória te impulsiona para essas atividades um pouco mais interdisciplinares e trazendo a comunidade para dentro da universidade. Muito legal mesmo. Você mencionou o teu livro, que acaba de ser lançado, e o título dele é A Performance da Psicagogia no Fedro de Platão, pela editora Dialética. Você pode dar uma prévia de quais são os temas centrais e como que foi essa experiência aí de publicar um livro? Olha, a palavra performance ela já traz um pouco esse contexto cultural, artístico, teatral. A gente sabe que o Platão é um grande dramaturgo, a própria forma de escrita dele, né, mimetizando um encontro, um diálogo, é muito interessante. Então, eu acho que todos os diálogos de Platão têm uma característica performática. Assim. Tem alguma coisa da cultura ali grega que tinha como modelo de educação a arte das musas, a poesia, o teatro, que a gente chama hoje de literatura, mas que ali as narrativas, os mitos, né? Tudo isso estava muito ligado, né? Eu me lembro sempre do Marcelo falar, o Marcelo Marques, ele falava isso, assim, a gente fica aqui agora tentando reunir o que para eles não estava nem separado. Essa dimensão da cultura, pensando no homem mais integral e tudo mais. Então, a ideia do livro é mostrar que, dentre os diálogos de Platão, talvez o Fedro seja o mais performático deles, porque ele, de fato, é uma dialética colocada em ação. É o diálogo que ele vai falar sobre o tema do movimento, da alma, ele vai definir a alma como movimento. A alma, por um lado, é a fonte, mas ela também é a origem do movimento, ela é a regente do movimento, e ele vai fazer isso em movimento. Então, é essa ideia da performance ativa ali, junto com o personagem Fedro, e fazendo uma espécie de encantamento, né? Uma atração pelas palavras para que ele siga um outro percurso. Então, é muito interessante como que ele vai desenvolvendo isso na prática. Aí, o livro é basicamente a minha tese. Eu recebi esse convite da editora Dialética, fiquei muito feliz, assim. E ali eu vou contando como que
eu vou percebendo toda a triangulação no diálogo, né? Primeiro a ideia da psique, depois a ideia do agô, o conduzir, e aí depois, um terceiro momento, juntando a psique com o agô, psicagô, né? Ou psicagogia, que é literalmente a junção dessas duas coisas. Então, eu fui fazendo esse movimento, primeiro falar da psique, depois do movimento da alma, e quais são os fatores que interferem nesse movimento, né? Quais são os determinantes do movimento da alma, e depois o que é especificamente a proposta da filosofia como psicagogia. Basicamente seria isso. Muito legal, Patrícia. Eu particularmente fiquei super interessado pelo teu livro. Vamos encerrar esse primeiro bloco e voltar daqui a pouco para falar sobre Fedro. Ok, obrigada. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Voltamos para a segunda parte do nosso episódio e agora vamos falar sobre a personagem Fedro. Patrícia, nos apresente essa personagem, localizando no tempo e se estamos falando de uma personagem histórica ou não. Essa é sempre aquela questão, né? É difícil precisar. Com alguns personagens a gente tem até dados históricos, mas olha, eu fiz uma pesquisa assim e não consegui encontrar. Se diz que é um personagem histórico de uma região chamada Mirinote ou Mirrino, mas a gente fica sempre com essa interrogação. O fato é que o personagem Fedro, ele não aparece só no diálogo homônimo, né? Ele aparece em outros diálogos de Platão também. Então, isso dá uma certa consistência, talvez, para a ideia da presença do Fedro, né? O Fedro vai aparecer também no Protágoras e no Meno, e também no Banquete. Aliás, no Banquete, o Fedro é justamente o primeiro a discursar. É ele que vai trazer a ideia lá de que o amor seria um Deus, né, um dos mais antigos e poderosos deuses, e quem ama se torna divino. Essa ideia que também aparece no Fedro, assim, de assemelhar-se aos deuses, né, uma ideia muito recorrente em Platão e tudo mais. Então é o Fedro que puxa essa bola lá, né, no primeiro discurso sobre o amor no Banquete, e isso não é assim por acaso, né, porque o tema do Fedro, no diálogo Fedro, é também, principalmente, o amor. E aí ele vai usar exemplos importantes de peso lá, né? Que é a tragédia lá de Alceste e Admeto, né? Que ela teria se sacrificado por ele, né? Que ele queria viver mais, mas alguém tinha que fazer esse papel e ninguém no reino se predispôs, só a esposa. Ele vai citar exemplos de muito peso. Orfeu e Eurídice também, quando ele vai buscar a amada, a ninfa lá, que tinha sido picada pela cobra, e a tragédia de olhar para trás no último passo e perder a esposa, e também Patroclo e Aquiles. Então, essa ideia de que o amado que se sacrifica pelo amante, ele se assemelha ao Deus, que é a presença lá do Fedro como personagem do Banquete. No Meno, ele não tem um papel assim, talvez, tão principal, né? Não é o papel principal, mas ele é mencionado numa passagem lá que eles estão discutindo sobre a virtude, aquela ideia, né, do Meno, se a virtude pode ou não ser ensinada, um tema também muito recorrente, assim, em outros diálogos de Platão, como o próprio Protágoras, essa ideia, né, de que se é possível ensinar as coisas acerca da alma, até que ponto é possível ensinar aquilo que é próprio da alma, como a virtude, a própria episteme, né, o conhecimento. Então, é nesse contexto em que se discute a virtude que aparece a famosa fábula do pássaro, né, a relação entre a alma e uma natureza alada. A virtude seria aquilo que dá asas para essa alma, né? A propósito disso, eu sempre gosto de citar as anedotas do Diógenes, né? E são sempre muito interessantes, muito divertidas. E o Diógenes, ele vai fazer uma paródia, assim, a gente não sabe, é uma anedota, né? Até que ponto isso de fato aconteceu, mas o Diógenes, com seu senso de humor característico, né? O quimicós lá, né? Ele teria chegado na academia com um pássaro, uma galinha depenada e julgado lá, falando que eis aqui o ser de Platão. Porque ele vai associar essa ideia do ser humano como sendo a alma
o homem é definido essencialmente pela sua alma, e a alma como sendo um pássaro. Então, seria o ser humano como um bípede sem penas. Ele teria feito isso, jogado lá a galinha e falar, isso aqui é o ser de Platão, e Platão teria respondido muito divertidamente também, se retificando, bom, o ser humano então é um bípede sem penas e de unhas largas. Melhorando a definição dele. Mas, enfim, é nesse contexto sobre essa fábula do pássaro que o Fedro é citado no Meno, e depois no Protágoras também ele é citado mais 2 vezes, no contexto da discussão sobre a arte retórica, e também é um tema retomado no próprio diálogo Fedro. Então, a gente pode dizer que é bem provável que sim, que ele seja um personagem histórico, mas é difícil, como eu disse, afirmar categoricamente. E, Patrícia, o nome da personagem tem alguma relação com o tema do diálogo? Isso é uma questão que me deixa sempre muito curiosa, assim, sabe, Lorena? E me parece que sim, porque isso é uma coisa que, na verdade, aparece em outros diálogos de Platão, se você for observar. Ele é tão, assim, astuto nisso, né? Ele é tão dramaturgo, como eu disse, tão literato, né? Um excelente escritor. Eu acho que o nome dos personagens também não são aleatórios. Se você pensar o Phaedros, né, o nome do personagem, ele remete ao verbo phaino, que é brilhar, aparecer, de onde vem o nosso fainômeno, né, o estudo das coisas que aparecem. Então, ali ele vai discutir, no contexto do Fedro, um jovem belo, brilhante, educado, fino, bom candidato a ser amante, né, essa ideia da pederastia ali, no contexto da educação dos jovens gregos, que a gente sabe, né? Então, e depois ele vai fazer toda uma análise do belo como aquilo que mais resplandece na ordem do sensível. Então, quer dizer, tem alguma coisa da ordem do sensível que aponta para a luminescência, né? Para o brilho das formas em si mesmas. Então, é um pouco, talvez, aquela ideia presente também no banquete, aqui dentro de um outro contexto e tudo mais, mas a gente pode fazer essa analogia, eu penso, da ascensão dialética através do belo. Quer dizer, aquela coisa, a beleza ali no aspecto físico do jovem, que remete à beleza da alma, que por sua vez remete à beleza das formas em si mesmas. Então, esse movimento da ascensão, tendo como uma espécie de gatilho o brilho que aparece para nós, do ponto de vista da captação sensível, veja bem, alguma coisa da ordem do próprio sensível que nos remeteria a uma dimensão além, inteligível ali, sempre pela mediação da alma. Se você pensar, por exemplo, o nome Meno, num diálogo que está tratando o tempo todo da mimese, né? Da anamnese, Filebo, por exemplo, né? Se você pensar o Filo Hebe, né? Ele que é o amante da juventude, ali um diálogo discutindo sobre a atração do jovem pelo prazer, e toda aquela discussão sobre o prazer, se é ou não uma virtude. Quer dizer, eu acho que ele escolhe intencionalmente. Para mim tem um propósito, nada que o Platão faz é aleatório. Assim. Ele é muito cuidadoso, muito, talvez assim, ele utiliza paradigmas para falar de algo que é muito difícil da gente colocar em palavras. Por exemplo, o que é a alma. Patrícia, você diria então que uma coisa que une a personagem que aparece aí em diversos diálogos é essa questão da beleza, essa questão de como a beleza pode impulsionar para o conhecimento, para a sese? Eu penso que é mais a questão da alma, sabe, Fernanda? Porque é essa analogia que eu estava falando do que é o ser humano. O ser humano, para Platão, é definido basicamente pela sua alma. Eu concordo com a Monique Dixot quando ela diz que a alma é, em Platão, uma espécie de ponto de convergência que vai unir a sua perspectiva epistemológica, a sua perspectiva ontológica, né, por que não dizer metafísica, e até mesmo política. Você vê que ali no contexto das leis, né, que ele está falando de toda uma legislação da cidade, que não é a República, é a Minerva, né, uma outra cidade que ele propõe ali, ele vai estar trazendo de novo a temática da alma. Então, eu penso que é o estudo sobre a alma, por quê? Porque no contexto em que ele aparece nos outros diálogos, é essa analogia com o pássaro, com a virtude, quer dizer, com alguma coisa que é preciso educar e despertar na alma. Quer dizer, educar é a interrogação lá, que ele vai sempre trazer, se pode ou não educar, pela ideia de que a alma já carrega em si algo de elevado e belo, algo de divino, dentro dessa perspectiva de Platão. Teria que ser evocado, talvez rememorado, despertado, nesse sentido do que vem à tona, né? Do tornar patente. Aí, de novo, essa ideia do faino e do fainômeno, né?
aquilo que já está lá, mas que precisa vir à tona, precisa se tornar patente. Então, eu penso que talvez seria mais a convergência relacionada a essa preocupação com o que a alma é, mas sim, sem dúvida, a bela alma, que é o que interessa a Platão. Vamos lembrar que a ideia do belo, para os gregos, né, ela carrega muito um sentido de nobre também. Então, essa interseção entre o que é ético e o que é estético. E, Patrícia, qual a relação entre persuasão retórica e a psicagogia filosófica no Fedro? Esse é talvez o nó da situação, porque ele vai dar uma ressignificação muito ousada para a palavra psicagogia. Psicagogia, resumindo assim, em pouquíssimas palavras, seria a arte de conduzir a alma. Então, ele vai colocar que a retórica é uma psicagogia, é a arte de conduzir a alma. Esse termo, ele é um termo que ele vai usar ali de uma forma ressignificada, como Platão faz com muitos termos, porque dentro da tradição, a psicagogia tinha um sentido muito mais religioso, basicamente um sentido de conjurar a alma dos mortos, né? Aquela ideia, por exemplo, do Hermes como um deus psicopompo, o que conduz as almas. E do ponto de vista dos vivos, é uma espécie até de necromancia. Então, havia uma conotação até mesmo negativa para o termo, pela associação com a necromancia, com evocar a alma dos mortos, para prever futuro, essas coisas assim. Então, ele vai dar um contexto absolutamente ressignificado. Ele vai trazer isso para a arte de conduzir a alma dos vivos, e num contexto da perspectiva que ele propõe. Então, ele está ali, diferentemente do diálogo Gorgias, né, que ele faz uma crítica duríssima à retórica, ele vai chamar ali os retores, né, os oradores, os sofistas, como se fossem mascates da alma, mercadores da alma, e a preocupação é que aquilo que alimenta a alma é muito mais perigoso do que aquilo que alimenta o corpo, então por isso precisaria haver um cuidado muito maior com quem se escolhe, né, para conduzir as almas dos jovens na cidade, porque isso define o destino político da cidade, etc. Diferentemente desse contexto, no Fedro, ele vai fazer uma grande aproximação entre a filosofia e a retórica. Ele vai chamar ambas de psicagogia, ou seja, a arte de conduzir a alma. Só que ele propõe uma novidade, e a novidade que ele propõe é o próprio método que ele define ali no Fedro. Ele vai definir o método dialético no Fedro como uma imagem interessantíssima, né? Que é a imagem do açougueiro. Né? Quem já destrinchou um frango sabe como que é difícil cortar ali nas articulações. Então, ele vai dizer que o dialético é um bom açougueiro, porque ele faz o que, usando um termo bastante anacrônico, um termo até da psicanálise, a expansão do discurso. Ele corta o discurso logos nas articulações naturais, porque essa ideia de associar o logos com um corpo vivo, que teria que ter cabeça, membros e tronco, cada coisa no seu lugar. E o que permite o movimento desse corpo vivo são as articulações. Pensa na gente como um corpo, né? O que nos dá mobilidade são as articulações. Então, ele vai definir ali que a filosofia, num primeiro momento, ela se difere da retórica, porque ela não usa a arte da linguagem simplesmente para convencer, ela teria que ter um compromisso com o que ele vai chamar ali também de uma espécie de topos, né? Bem, entre aspas, assim, que é a dimensão hiperurânea, o lugar da verdade, e ela tem um método que é próprio, que é um método de separar e reunir, é a de Aires e a sinagogueira, que é o que ele vai fazendo ao longo do diálogo o tempo todo também. Então, ele vai, num primeiro momento, definir tanto a retórica dos oradores, nos tribunais e tudo mais, como uma arte de conduzir as almas para uma determinada direção e com consequências políticas. Vamos lembrar que a gente está num contexto da democracia e que a arte do discurso convence e define os destinos da cidade. Mas ele questiona duramente a condução da alma sem um compromisso com a verdade. Ele vai dizer, inclusive, mais de que se não há, de fato, uma relação com a verdade, não se pode nem sequer chamar de retórica. A retórica, para ser retórica, ela teria que ter alguma vinculação com a verdade. Mas ele vai, de alguma forma, tentar nos persuadir, a nós leitores, ele, né, de uma maneira muito sutil, ele está sendo um psicagogo para nós leitores também, ali. Ele vai tentar nos persuadir que o que há de melhor para a cidade é a proposta dele, né, enquanto filosofia. Patrícia, infelizmente nosso tempo está acabando. Agradecemos muito pela sua presença e o microfone fica aberto para últimas considerações, mas muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês nessa manhã, muito agradável, e eu queria dizer assim, eu sou uma pessoa meio low profile, mas os meus artigos eles estão disponíveis na Academia Edu, e eu faço parte desses grupos de pesquisa, e vocês estão convidadas também
a participarem do projeto lá, Estação Filosofia. Vai ser uma alegria manter o contato e o diálogo com você. Fiquei com uma dúvida, esse projeto ele é realizado em Belo Horizonte? É em Belo Horizonte, mas a gente tem uma proposta de fazer um trem, de fazer um movimento itinerante. Aí no Rio de Janeiro tem um lugar que a gente gosta muito, que fica ali perto da escadaria da Lapa, e é de um amigo nosso também, é um casarão, chama Bandolim, e a gente tem a proposta de levar ali o encontro para o Bandolim também, né? Que é um lugar muito interessante, assim, histórico, né? E num ponto muito importante do Rio de Janeiro, que é toda aquela cultura da Lapa, da escadaria. Seria muito interessante a gente fazer esse projeto itinerante. Ele é realmente muito interessante. Para quem está no Rio. Maravilha. Muito obrigada, Patrícia, e até a próxima. Até a próxima. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!